Boa tarde. Continuando então, nós vamos entrar no governo JK, tá? A UDN posicionou-se contra a posse de JK, que somente com a proteção do exército ele vai conseguir exercer o seu mandato, tá certo? Então, ele vai pautar o governo no plano de metas, crescer 50 anos em 5. Ele consegue crescer 50 anos em 5? Sim, ele consegue. Porém, nós vamos ver, o crescimento do Brasil vai ser um crescimento que nunca vai haver, vai ser o maior crescimento de toda a história brasileira, com o JK, cresceu 80% nas indústrias, vai ter um desenvolvimento econômico, e vai ter apoio de importantes setores da sociedade, militares, empresários, sindicatos trabalhistas. Então ele vai ter bastante apoio, um jovem político, bem interessante, vai investir em rodovias, investimento em produção de aço, alumínio, metais, cimento, alcales, papel, celulose, borracha, maquinaria e tal, além de investimento na educação, vai investir em escola e tal. Bem interessante o governo dele. Como que ele vai conseguir isso? Com capital externo. Ele não vai fazer milagre, nós não temos dinheiro, nós estamos numa crise econômica. Ele vai então continuar com o modelo nacional desenvolvimentista feito por Vargas, ele também vai ser populista como Vargas, porém esse modelo nacional desenvolvimentista dele vai ser pautado no capital estrangeiro. Então, apesar de ser um movimento de investimento no Brasil, só que vai ser através de empréstimos externos. Então ele vai ser o meio termo, vamos dizer assim, ele vai ser nacionalista, mas ele vai ser entreguista também. Ele vai conseguir investir no nacional a partir da abertura de empresas ao capital estrangeiro. Tá certo? É bem interessante isso. Então ele vai seguir a linha populista de Vargas, mostrar, olha, estou fazendo isso vai ser muito forte. Tá? E a questão de Brasília também, do Oscar Niemeyer, um grande arquiteto aí que vai projetar, vai ser muito importante, isso vai ser muito bem divulgado, vai ser importante para a interiorização do país, afastando do litoral a ideia da segurança nacional, e aí vai surgir as empreiteiras, isso já em 1960, tá certo? Porém, ele vai criar a SUDENE, uma superintendência para o Nordeste, vai ter investimento como jamais teve, tá? Como JK. Beleza. Porém, para fazer isso, vai ter que vir um empréstimo externo. Então a dívida externa vai aumentar. Tá? E ele vai ter que emitir, ele vai ter uma emissão de papel moeda muito grande. E isso vai fazer com uma coisa que eu não escrevi aqui, mas vai aumentar o poder de compra da população. Isso é importante. Vocês podem anotar aí. Por quê? Nunca vai ser comprado tanto eletrodoméstico, televisão, como nesse período, tá certo? Mas, automaticamente, isso vai gerar inflação e aumento da dívida externa, que vai ameaçar o crescimento. Esse crescimento vai começar a ficar ameaçado, além dos conflitos com o Fundo Monetário Internacional, que não vai conseguir ter mais empréstimo e tal. E aí o governo dele termina assim, ele consegue ficar até o final, porque Brasília termina já no final, as eleições são em 60. Então, só que no final do governo ele vai deixar esse legado, um crescimento econômico absurdo, porém uma inflação e uma dívida externa também absurdas. Ok? E aí nós entramos em Jânio Quadros. Ele assume em 61. E Jânio Quadros é interessante porque ele vai ser o político eleito com o maior número de votos na história brasileira, em 1960. E ele vai ficar só 7 meses no governo. É interessante, é intrigante. Então, finalmente a UDN consegue eleger o presidente. Então, aí a UDN consegue, vence. O salário mínimo já não supre as necessidades da população, tá certo? O Jânio Quadros, assim como o JK e Vargas, também vai numa linha populista. E aí ele tem um símbolo, uma vassoura para varrer a corrupção do país. Ele vai adotar medidas populistas, ele vai falar com gírias, vai comer sanduíche no meio do discurso, Só que ele vai ter algumas medidas polêmicas, proibir biquíni em praia, ele vai ser um pouco polêmico, em relação a essa questão do populismo aí, que não vai dar muito certo no Brasil. Tá, no início do governo dele até que vai ser interessante. Ele vai procurar ajustar a balança com mais exportações, Ele vai resolver a questão do FMI, uma política anti-inflacionária, e as dívidas com os credores internacionais vão ser negociadas, tá? Porém, ele não vai conseguir conter a inflação. Ele congela os salários, mas isso não contém a inflação, E aí o populismo dele não ganha tanto efeito quanto aconteceu com Vargas e JK. Para piorar, ele vai se aproximar da União Soviética. O Brasil é alinhado com os Estados Unidos lá desde Dutra. Quando ele condecora Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana e tal, isso gera um temor no país. Porque, opa, esse cara é comunista. Comunismo é visto como algo muito negativo.
E aí ele vai ter muita pressão, ele renuncia na esperança do povo contestar a renúncia dele, né? E o Congresso pedir para ele ficar. Porém, o Congresso aceita a renúncia dele. E aí ele sai. E entra o vice dele, que é o Jango, o João Goulart. Então, Jânio é Jânio e o João Goulart é o Jango. Então, o vice dele entra e fica de 61 a 64, quando vai ter, né, a ditadura militar, que nós vamos ver daqui a pouco. Tá. Então, políticos ligados às Forças Armadas se pronunciam contra a posse do João Goulart. Porque, assim como o Jânio Quadros, o João Goulart vai ser taxado de comunista. Então, as forças militares do Brasil, que está ligado muito à questão dos Estados Unidos, assim, alinhamento e tal, né? Os Estados Unidos vai ajudar, inclusive, né, para que haja a ditadura militar no Brasil, né, uma vez que vai ser colocado contra o comunismo, assim como outras ditaduras, né? Assim como Perón na Argentina também, bem interessante, vocês vão fazer exercício sobre isso, depois vocês dão uma olhada, é bem bacana, né? Então ele vai ser com um regime parlamentarista. Então em 62 ele vai assumir no forma parlamentarista para diminuir o poder do João Goulart. Só que o João Goulart ele vai lutar, né, e tal, e vai conseguir restaurar o presidencialismo no final de 62 e em 63. Então em 63 ele assume de fato, vamos dizer assim, né? Tá, ele vai ser famoso pelas reformas de base. E aí ele vai tentar fazer uma coisa que nunca foi feita no Brasil, e eu quero destacar isso, que é a reforma agrária. Todo mundo que tentou fazer a reforma agrária no Brasil nunca deu certo, uma vez que nós somos um país extremamente desigual, de uma concentração fundiária muito grande, tá? E o cara tentou fazer a reforma agrária, né? Mas além disso, ele vai tentar. Eu acho interessante as ideias dele, pena que não foram, né? Não foi sido colocado em prática. Eu não sei se daria certo, uma vez que não deu tempo, né? Ele já vai sofrer, vamos dizer assim, né, uma deposição, vamos dizer assim, porque golpe, a gente vai trabalhar esses conceitos, né? Enfim, então vai ser chamado plano trienal, né, que seria mudança no sistema agrário, tributário, fiscal e educacional, né? Isso vai gerar uma oposição, porque ele vai ser taxado de comunista, não quer fazer reforma agrária, comunista, né? Então, as Forças Armadas, em março de 64, apoiam a posição de um golpe de Estado que vai dar origem à ditadura militar no Brasil. Para finalizar a aula, conceito de golpe, revolução. Tudo depende da visão do historiador. Por exemplo, eu vou fazer a comparação porque teve um estudante que fez essa pergunta para mim esses dias. Revolução de 1930, né? Foi chamado de uma revolução. Por que os historiadores colocam como revolução? Porque encerrou com o período do café com leite. Beleza. Só que, vamos pegar o que aconteceu? Aconteceu foi o seguinte, Vargas perdeu a eleição de 30, tá? Beleza? Para Júlio Prestes. E ele simplesmente tomou o poder à força. Isso foi uma revolução? Né? Até que ponto? Então a gente questiona. Mas foi o que? Acabou com o café com leite. Então colocou como revolução. Aqui, né, vai ser chamado como golpe, uma vez que, né, o João Goulart ele vai sofrer um processo próximo do que a Dilma sofreu, tá? Então vai ser, vamos dizer assim, legal, de forma legal, mas muitos historiadores vão colocar como golpe, uma vez que é uma visão negativista em relação à ditadura. Mas as pessoas pró-ditadura, que defendem a ditadura, falam, não, isso foi uma revolução. Né? A ditadura veio como uma revolução naquilo na tendência comunista que estava acontecendo. Então, esses conceitos dependem muito da visão do historiador. Então, vocês têm que entender o lado que traz como golpe. Opa, golpe então defende contra a ditadura. Tal. Revolução já é pró-ditadura. Então, essas questões, assim como na época de Vargas e tal, sempre dá para ser debatidas. Né? Vocês precisam simplesmente ver o contexto, né, e tentar trabalhar com cada contexto e fazer as suas próprias críticas. Beleza? Vocês já são capazes de fazer isso. Tranquilo, galerinha? Um grande abraço. Valeu!